Olá, meu nome é Natália Machado e hoje eu te convido a gente bater um papo sobre o medo. Se a gente for pensar, quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por conta do medo? Existe aquele medo, claro, mais saudável, né, natural, mas existe um outro medo que faz a gente estagnar, que faz a gente não correr atrás daquilo que é importante para a gente, que a gente fica ali dando desculpas e procrastinando. Então, pensei de trazer aqui alguns vídeos para a gente falar um pouquinho sobre o medo, para a gente olhar para esse medo, porque se a gente jogar ele ali para debaixo do tapete, não adianta, né? A gente vai sempre aí passar 1, 2, 3, 10 anos da nossa vida, 20, 30, sei lá quantos, e depois a gente fala, puxa, que besteira, né? Eu podia ter feito aquilo. Então vamos conversar um pouquinho, vamos trazer esse tema do medo, porque afinal de contas todo mundo sente medo, ok? Então vamos tentar lidar com isso para que a gente possa caminhar, levar para frente aquilo que é importante para a gente. E eu queria trazer uma visão do medo da Clarice Píncola Stess, né, que escreveu esse livro que é muito famoso, Mulheres que Correm com os Lobos. E eu faço parte, né, de um grupo onde eu facilito um grupo de mulheres, né, onde a gente lê e estuda esse livro. E num dos encontros, né, saiu um trechinho falando exatamente sobre o medo e me impactou muito, assim, positivamente, claro. Me trouxe algo para eu pensar sobre esse medo de uma ótica que me empoderasse, certo? Então, queria compartilhar com você e quem sabe também pode te tocar aí e te ajudar a olhar esse medo de frente e lidar com ele para que ele não fique entre você e aquilo que é tão importante você fazer para sua vida. Então vamos lá, vou ler esse trechinho. Então ela fala assim: comece. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso, recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Antes de eu continuar esse trecho, inclusive vou deixar ele escrito aqui no vídeo, depois se você quiser copiar, né, ou ler, me acompanhar aí na leitura. Mas vamos lá, nessa partezinha que tá aqui, ela fala, se você tiver medo, ou muitas vezes o medo tá ligado com esse receio da gente fracassar, e se não der certo, né? E aí o que ela fala? Comece já, né? Fracasse se for preciso, se recupere e recomece, certo? Ou seja, olhe para isso, respira fundo e vai. Se fracassar de novo, fracassou, ou seja, não fazer disso uma coisa muito grande, sabe? Às vezes a gente dá um peso e uma medida muito grande para as coisas na nossa vida. Então, para que a gente leve isso como parte do processo, né? A gente vai fazer, às vezes não vai sair como a gente queria ali. Então, o que a gente faz? Olha direitinho o que foi que não saiu como eu queria, aprende com essa experiência e faz novamente. Então, ela tá. Eu sinto aqui como se ela estivesse ajudando a gente a não colocar esse monstro, né? Deixar que o monstro paralise a gente, mas muito pelo contrário. Ah, tá com medo de fracassar? Tá com medo de dar errado? Tá tudo bem, vai lá, levanta, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí ela até fala: se fracassar de novo, fracassou. E daí, né? Ela faz essa pergunta, e daí? Comece novamente. Isso me faz lembrar de quando a gente era criança, né? Todos nós aprendemos ali a andar. Então a gente estava pequenininho, que como é que a gente fazia? A gente ia e caía. A gente tentava subir, caía. A gente tentava dar dois passos, pum, caía. Imagina se a gente, como criança, tivesse falado assim: nossa, que vergonha, que mico que eu paguei, todo mundo olhou caindo aqui, eu não vou mais tentar andar. Né? Imagina, todo mundo estava se arrastando aqui até hoje. Então, trazer, resgatar um pouquinho mais essa coisa nossa, de criança mesmo, na nossa capacidade de falar assim, e daí que eu caí? Faz parte. A gente aprendeu a andar porque a gente caiu muito, né? A gente caiu de bunda, a gente caiu de cara, a gente caiu de todas as formas possíveis. E aí o que que a gente fez? A gente não estava nem aí para o que o outro estava pensando, para o que estava acontecendo ao redor. A gente estava focado na nossa vontade ali de nos superar.
até que a gente foi, até que a gente começou a andar, a gente começou a correr, e aí os pais que se acudam, né? Porque tem que sair correndo atrás da gente, aquela fase. Mas olha que interessante. Então, vamos trazer um pouquinho mais dessa perseverança, essa resiliência que a gente tinha quando criança, que tá aí, ainda dentro da gente, né? E aí, a outra parte que ela fala aqui, que não é o fracasso que nos detém, mas a relutância, né, que a gente tem de alguma forma em recomeçar. Então, e aí o que a gente faz? A gente não acaba desistindo e é isso que faz a gente, como ela diz aqui, estagnar. Né? Então, se a gente for constante, se a gente tiver essa real vontade de fazer acontecer, né? Às vezes é um projeto que está aí, que você tem vontade de tirar do papel, um hobby que você quer começar, enfim, tem tantas coisas, né? Às vezes você quer trocar, mudar algo ali na sua vida, às vezes mudar de cidade, às vezes fazer uma viagem. Quantas coisas podem estar estagnadas por conta do medo? Então, trazer um pouco dessa reflexão de que se a gente for perseverante, recomeçar quantas vezes forem preciso, a gente vai conseguir, ok? Então vamos lá. E ela continua. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de algo, de que algo vai dar um salto e mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Né? Então, quantas vezes a gente vai trazendo uma carga tão grande para aquilo que a gente tem medo, que aquilo ali, às vezes, começou desse tamanhinho, né? E quando a gente vê aquilo já tá um monstro, assim, da gente tomou uma dimensão muito grande, que só a gente tem a perder com isso, né? Porque nos afasta ainda mais daquilo que a gente quer fazer. E isso é muito sutil, às vezes a gente dando justificativa, por que que não dá pra fazer agora, por que que, né, inventando desculpas, trazendo medo de outras formas também, né? Tipo, ai, mas e se eu fracassar? E se não der certo? E se essa não for a melhor decisão? Então a gente vai aumentando aquilo ali que fica, né, incrível. Então ela fala, deixa isso aí, você tem medo que algo vai dar um salto e te morder? Resolva isso, pelo amor de Deus. Deixe que seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Ou seja, para de escapar do medo, encara esse medo, né? Deixe que ele te morda, né? Entre aspas, para você poder superar aquilo, porque senão, né, você nunca vai ter oportunidade de lidar com aquela situação, de sair do local. Então deixa vir. E ela continua: você irá superá-lo. O medo acaba passando. Neste caso, é melhor que você o encare de frente, que sinta esse medo, né? E que o supere. É muito melhor isso do que continuar a usá-lo como um pretexto para evitar limpar o rio. Aqui, quando ela fala do rio, né? Porque é um capítulo onde ela fala que a gente polui o nosso rio, ou seja, o rio como se fosse essa fonte de criatividade, né? O que faz a gente trazer as coisas à vida, os projetos à vida, criar vida, dar vida às nossas ideias, né? Então, a gente evitar de criar, de trazer para o mundo. É muito melhor que a gente encare e sinta esse medo de frente do que a gente, sabe, ser menor do que a gente pode ser, do que a gente deixar de fazer aquilo que é importante, dar vida, criar coisas, né, que são importantes para a gente. Então, achei esse texto aqui, esse trechinho, né, o capítulo 10 do livro, desse livro aqui, Mulheres Correm com os Lobos, muito interessante. Achei que dá uma animada, assim, uma injeção de ânimo na gente. Acho que é preciso, né? A gente começar a olhar um pouquinho mais para essa questão do medo, porque senão a gente vai passar tanto tempo, né, da nossa vida sem fazer aquilo que de fato pulsa dentro da gente, procrastinando coisas que de fato são importantes para a gente. Ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, desse trechinho do livro que eu vou deixar aqui abaixo dos comentários. E vou gravar também outros vídeos, fazer uma série de vídeos aí falando um pouquinho mais sobre medo, para que a gente possa ter esse bate-papo e de fato se sentir empoderado, empoderada para olhar, encarar esse medo e superar esse medo em prol de fazermos aquilo que é importante para a nossa vida. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo de estar aqui comigo e até o nosso próximo encontro.